Milionário, ao visitar o túmulo de sua esposa, encontra uma menina sentada na lápide e fica em choque quando descobre quem ela é. O cemitério estava em silêncio, naquela manhã de sábado. As folhas das árvores se moviam suavemente com a brisa, criando um sussurro que parecia um lamento eterno. Entre as lápides de mármore e granito, uma figura solitária avançava com passo lento, mas decidido. Antônio Ribeiro, um homem de 70 anos, carregava um buquê de rosas brancas em suas mãos enrugadas pelo tempo. Seu rosto, marcado pelos anos e pelas experiências, mostrava uma mistura de dor e determinação. Todos os sábados, sem falta, Antônio percorria esse caminho até o túmulo de sua amada esposa, Beatriz Mendes. Era um ritual que havia mantido religiosamente desde seu falecimento, 5 anos atrás. Ao chegar diante da lápide de mármore branco, Antônio parou. Com cuidado, retirou as flores murchas da semana anterior e as substituiu pelas frescas que trazia consigo. Seus dedos acariciaram suavemente o nome gravado na pedra: Beatriz Mendes de Ribeiro, amada esposa e mãe. "Bom dia, meu amor", murmurou Antônio, sua voz rouca pela emoção. "Mais um sábado aqui estou, sabe? Ontem à noite sonhei com você. Estávamos naquela praia onde passamos nossa lua de mel. Sua risada enchia o ar. Beatriz, como sinto sua falta." Antônio sentou-se no pequeno banco que havia mandado instalar ao lado do túmulo dali. Começou a falar com Beatriz, como se ela estivesse sentada ao seu lado. Contava-lhe sobre sua semana, os negócios, as notícias do mundo. Era sua maneira de mantê-la próxima, de sentir que ainda compartilhavam suas vidas. Estava tão absorto em seu monólogo que não notou a pequena figura que se aproximava por trás da lápide. Foi só quando ouviu um suave suspiro que Antônio ergueu o olhar, surpreso ao ver uma menina de uns 8 anos sentada do outro lado do túmulo de Beatriz. A pequena tinha o cabelo castanho preso em 2 tranças e grandes olhos castanhos que olhavam com curiosidade para Antônio. Em suas mãos segurava uma flor silvestre que havia colhido no caminho. "Olá", disse a menina com voz doce. "Você era amigo da dona Beatriz?" Antônio, ainda surpreso com a repentina aparição, demorou alguns segundos para responder. "Sim, eu era minha esposa", disse finalmente com um pequeno sorriso. "E você, conhecia a Beatriz?" A menina negou com a cabeça. "Não, mas gosto de vir aqui. É um lugar tranquilo para ler", explicou, mostrando um pequeno livro que levava consigo. "Além disso, me chamo Beatriz, como a senhora do túmulo. Achei que era uma coincidência engraçada." O coração de Antônio deu um salto ao ouvir o nome da menina. "Você se chama Beatriz?", perguntou, incapaz de ocultar seu espanto. A pequena assentiu com entusiasmo. "Sim, minha mãe diz que é um nome muito bonito." "Você gosta?" "Acho o nome mais bonito do mundo", respondeu Antônio com sinceridade, sentindo como os olhos se umedeciam. Nesse momento, ouviu-se uma voz feminina ao longe. "Beatriz, onde você está, querida?" A menina se levantou de um salto. "É minha mãe. Tenho que ir", disse, e então olhou para Antônio com um sorriso. "Você estará aqui no próximo sábado? Gostaria de conversar com você de novo." Antônio assentiu, comovido pela inocência e pelo calor da pequena. "Estarei aqui. Beatriz, cuide-se muito." Enquanto via a menina se afastar correndo, Antônio não pôde evitar sentir que algo estranho estava acontecendo. O aparecimento desta pequena Beatriz justamente no túmulo de sua esposa parecia mais que uma simples coincidência. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de curiosidade e esperança acender-se em seu coração. "Beatriz, meu amor", sussurrou, olhando para a lápide. "Será que isso é um sinal seu?" Com essa pergunta ressoando em sua mente, Antônio se levantou lentamente do banco, lançou um último olhar ao túmulo de sua esposa e depois olhou na direção por onde a pequena Beatriz havia desaparecido. Com passo renovado, dirigiu-se para a saída do cemitério, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida. O sol da manhã brilhava com mais intensidade agora, como se o céu quisesse iluminar o caminho
para um novo capítulo na vida de Antônio Ribeiro. Um capítulo que, sem saber ainda, mudaria não apenas seu destino, mas o de toda a sua família. A semana transcorreu com uma lentidão angustiante para Antônio. Pela primeira vez em anos, esperava ansiosamente a chegada do sábado, não só por sua habitual visita a Beatriz, mas pela possibilidade de rever a pequena menina que havia aparecido como que por mágica em sua vida. Quando finalmente chegou o dia, Antônio se dirigiu ao cemitério mais cedo do que o habitual. Seu coração batia com uma mistura de esperança e nervosismo enquanto caminhava entre as lápides, segurando seu buquê de rosas brancas. Ao chegar ao túmulo de Beatriz, surpreendeu-se ao ver que a menina já estava lá, sentada no chão com seu livro no colo. Ela ergueu o olhar ao ouvir os passos de Antônio e lhe dedicou um sorriso radiante. "Você voltou!" exclamou a pequena com alegria. Antônio não pôde evitar sorrir. "Claro, eu prometi. E sua mãe?" "Está por ali", respondeu Beatriz, apontando para alguns arbustos próximos. "Pedi que me deixasse vir cumprimentá-lo." Nesse momento, uma mulher jovem de uns 30 anos se aproximou com um passo cauteloso. Tinha o mesmo cabelo castanho que a menina e olhos verdes que olhavam para Antônio com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Bom dia", cumprimentou a mulher. "Sou Carla Santos, a mãe da Beatriz. Minha filha falou muito sobre o senhor desde a semana passada." Antônio estendeu sua mão para cumprimentá-la. "Antônio Ribeiro. Prazer em conhecê-la, Carla." Ao ouvir o sobrenome, Carla empalideceu visivelmente. Seus olhos se abriram de par em par e ela deu um passo para trás instintivamente. "Ribeiro? O senhor é parente de Rafael Ribeiro?" A pergunta pegou Antônio de surpresa. Rafael era o nome de seu filho, com quem não tinha contato há mais de uma década. "Rafael é meu filho", respondeu com voz trêmula. "Você o conhece?" Carla pareceu lutar internamente por alguns momentos antes de responder. Finalmente, com um suspiro, disse: "Senhor Ribeiro, acho que temos muito o que conversar, Beatriz." Dirigiu-se à menina. "Por que você não vai brincar um pouco enquanto converso com o senhor Antônio?" A pequena assentiu e se afastou, deixando os dois adultos sozinhos diante do túmulo de Beatriz Mendes. "Senhor Ribeiro", começou Carla, sua voz mal um sussurro. "Não sei como dizer isso, mas Beatriz é sua neta. Rafael é o pai dela." As palavras atingiram Antônio como um martelo. Ele cambaleou, tendo que se apoiar na lápide para não cair. Minha neta?" conseguiu articular. "Mas como? Rafael, ele foi embora há anos. Nunca soube." Carla assentiu, com lágrimas nos olhos. "Rafael e eu nos conhecemos há 9 anos. Foi um amor intenso, mas breve. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha ido embora. Nunca consegui localizá-lo para contar sobre Beatriz." Antônio sentiu que o mundo girava ao seu redor. Tinha uma neta, uma linda menina que levava o nome de sua amada esposa. E Rafael, seu filho perdido, era pai sem saber. "Carla", disse Antônio, tomando as mãos da mulher entre as suas. "Preciso encontrar Rafael. Preciso que ele conheça sua filha, que saiba que tem uma família. Por favor, me ajude." Carla hesitou por um momento, mas ao ver a sinceridade nos olhos de Antônio, assentiu lentamente. "Tudo bem, senhor Ribeiro. Mas devo adverti-lo, Rafael tinha suas razões para se afastar. Não será fácil." "Eu sei", respondeu Antônio com determinação. "Mas agora tenho um motivo a mais para tentar. Por Beatriz, por minha neta, farei o que for necessário." Enquanto a pequena Beatriz brincava ao longe, alheia ao drama que se desenrolava, Antônio e Carla começaram a traçar um plano para encontrar Rafael. O cemitério, que durante anos havia sido um lugar de luto para Antônio, transformava-se agora no cenário de um novo começo, de uma oportunidade para curar velhas feridas e construir um futuro juntos como família. Antônio olhou para o céu, como que buscando a aprovação de sua falecida esposa. "Beatriz, meu amor", pensou, "me ajude a consertar isso, me ajude a reunir nossa família." Com essa silenciosa prece, Antônio se preparou para embarcar na missão mais importante de sua vida:
recuperar seu filho e conhecer verdadeiramente sua neta. O caminho seria difícil, cheio de obstáculos e emoções enterradas, mas estava disposto a enfrentar tudo pela promessa de um novo começo. Os dias seguintes à revelação no cemitério foram um turbilhão de emoções e atividade para Antônio Ribeiro. Com a ajuda de Carla, começou a árdua tarefa de localizar Rafael, seu filho perdido. Antônio mobilizou todos os recursos à sua disposição, contratou investigadores particulares, utilizou seus contatos no mundo empresarial e até recorreu a velhos amigos que pudessem ter alguma pista sobre o paradeiro de Rafael. Enquanto isso, Antônio aproveitava cada momento para conhecer melhor sua recém-descoberta neta, Beatriz. A menina, alheia à magnitude da situação, desfrutava da atenção de seu novo amigo mais velho, como ela o chamava. Antônio a levava ao parque, comprava sorvetes e passavam horas falando sobre seus livros favoritos. Cada gesto, cada sorriso de Beatriz lembrava-lhe ao mesmo tempo sua esposa falecida. E Rafael, quando era pequeno, Carla observava essa crescente relação com uma mistura de alegria e preocupação. Por um lado, estava feliz que Beatriz finalmente tivesse uma figura paterna em sua vida, ainda que fosse seu avô. Por outro, temia a reação de Rafael quando o encontrassem. Como ele reagiria à notícia de que tinha uma filha? E como reagiria ao saber que seu pai, de quem se afastara há tantos anos, agora fazia parte da vida de Beatriz? Após semanas de busca infrutífera, finalmente chegou a notícia que tanto esperavam. Um dos investigadores havia localizado Rafael em uma pequena cidade litorânea a várias centenas de quilômetros de distância. Segundo o relatório, Rafael vivia uma vida simples, trabalhando como professor de literatura em uma escola local. Antônio, com o coração batendo aceleradamente, tomou a decisão de ir pessoalmente buscar seu filho. Carla insistiu em acompanhá-lo, argumentando que Rafael precisaria saber sobre Beatriz em primeira mão. "E o que faremos com Beatriz?", perguntou Antônio, preocupado com como tudo isso afetaria a menina. Carla suspirou. "Acho melhor que fique com minha irmã por enquanto. Não sabemos como Rafael reagirá e não quero expor Beatriz a uma situação potencialmente dolorosa." Antônio assentiu, compreendendo a sabedoria nas palavras de Carla. Naquela noite, enquanto fazia as malas para a viagem, não pôde evitar sentir uma mistura de emoção e temor. Como seria o reencontro com Rafael depois de tantos anos? Poderia reparar o dano causado por anos de distanciamento? A viagem de carro foi longa e tensa. Antônio dirigia em silêncio, perdido em seus pensamentos, enquanto Carla olhava pela janela, imaginando como seria o pai de sua filha depois de tantos anos. Finalmente chegaram à pequena cidade litorânea. Seguindo as indicações do investigador, dirigiram-se a uma modesta casa, perto da praia. Antônio estacionou o carro e, por um momento, ficou paralisado, incapaz de se mover. "Tem certeza de que quer fazer isso?", perguntou Carla suavemente. Antônio a olhou, seus olhos cheios de determinação. "Tenho que fazer isso, por Rafael, por Beatriz, por todos nós." Com passos trêmulos aproximaram-se da porta e tocaram a campainha. Os segundos que se seguiram pareceram eternos. Finalmente, a porta se abriu, revelando um homem de uns 40 anos, com o mesmo cabelo escuro de Antônio e os olhos verdes de Carla. Rafael os olhou, primeiro com confusão, depois com choque, ao reconhecer seu pai. Seu olhar passou de Antônio para Carla e de volta para Antônio. "Pai", disse finalmente, sua voz mal um sussurro, o que está fazendo aqui?" Antônio, lutando para conter as lágrimas, respondeu: "Rafael, meu filho, temos muito o que conversar." Rafael olhou para Carla, o reconhecimento brilhando em seus olhos. "Carla, é você?" Carla assentiu, com lágrimas se formando em seus olhos. "Olá, Rafael, muito tempo se passou." O choque no rosto de Rafael era evidente. Ele olhou novamente para seu pai e depois para Carla, tentando compreender a situação. Finalmente, com voz trêmula, disse: "Entrem, por favor, acho que temos muito o que conversar."
Os três entraram na modesta casa de Rafael. O interior era acolhedor, com estantes cheias de livros e algumas fotografias nas paredes. Rafael os guiou até a sala de estar, onde se sentaram em um silêncio desconfortável. Antônio foi o primeiro a falar. Rafael, sei que minha presença aqui deve ser uma surpresa. Passaram-se tantos anos. Rafael o interrompeu, sua voz carregada de emoções contidas. Por que agora, pai? Por que depois de todo esse tempo? Antônio respirou fundo, preparando-se para revelar a verdade. Rafael, há algo que você precisa saber. Algo que mudará nossas vidas para sempre. Carla interveio, sua voz suave, mas firme. Rafael, quando você foi embora há 9 anos, eu não sabia que estava grávida. Temos uma filha. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Rafael ficou imóvel, com os olhos muito abertos, processando a informação. Uma filha. Conseguiu articular finalmente. Eu tenho uma filha. Antônio assentiu, tirando uma fotografia do bolso e entregando-a a Rafael. Ela se chama Beatriz. Como sua mãe tem 8 anos e é a menina mais maravilhosa que você possa imaginar. Rafael pegou a fotografia com mãos trêmulas. Ao ver o rosto sorridente de Beatriz, algo se quebrou dentro dele. As lágrimas começaram a cair por suas bochechas enquanto acariciava a imagem de sua filha desconhecida. Por que você não me contou? Perguntou a Carla, sua voz quebrada pela emoção. Carla baixou o olhar, envergonhada. Eu tentei, Rafael. Procurei por você durante meses, mas você tinha desaparecido completamente. Ninguém sabia onde você estava. Rafael fechou os olhos, lembrando-se daqueles dias sombrios quando decidiu se afastar de tudo e de todos. Sinto muito, se murmurou. Sinto muito mesmo. Antônio se aproximou de seu filho, colocando uma mão sobre seu ombro. Todos cometemos erros, Rafael. Eu mais que ninguém. Mas agora temos a oportunidade de consertar as coisas, de ser uma família. Rafael olhou para seu pai, anos de ressentimento e dor refletidos em seus olhos. Não é tão simples, pai. Você não pode aparecer depois de tantos anos e esperar que tudo se resolva da noite para o dia. Eu sei, respondeu Antônio com humildade. Não espero que você me perdoe imediatamente. Só peço uma chance. Por Beatriz, por sua filha, ela merece conhecer o pai. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a fotografia de Beatriz. Finalmente, com um suspiro profundo, disse: Vocês têm razão. Beatriz merece me conhecer e eu quero conhecê-la, mas preciso de tempo. Tudo isso é demais para assimilar de uma vez. Carla sorriu com alívio. Claro, Rafael, vamos levar as coisas com calma. O importante é que você está disposto a fazer parte da vida de Beatriz. Antônio, sentindo que havia dado o primeiro passo em direção à reconciliação, sugeriu: O que acha de voltarmos juntos para a cidade? Você poderá conhecer Beatriz e levaremos as coisas passo a passo. Rafael assentiu lentamente. Está bem, deixem-me resolver algumas coisas na escola e fazer as malas. Encontrarei vocês em alguns dias. Enquanto Antônio e Carla se preparavam para partir, Rafael os deteve na porta. Pai, disse, sua voz carregada de emoção. Obrigado por vir me procurar. E Carla, obrigado por me dar uma filha. Prometo que farei tudo o possível para ser o pai que Beatriz merece. Com abraços emocionados e promessas de reencontro, Antônio e Carla se despediram de Rafael. Enquanto dirigiam de volta para a cidade, ambos sentiam uma mistura de alívio e ansiedade. O primeiro passo estava dado, mas sabiam que o caminho para a reconciliação e a construção de uma verdadeira família seria longo e cheio de desafios. O que nenhum deles sabia era que, enquanto se afastavam da pequena cidade litorânea, uma figura sombria os observava das sombras. Márcio Ferreira, o antigo inimigo de Antônio, havia estado seguindo seus movimentos. Com um sorriso malicioso, tirou seu telefone e discou um número. Eu os encontrei, disse com voz fria. É hora de colocar nosso plano em ação. Os dias seguintes ao encontro com Rafael foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos.
Antônio e Carla retornaram à cidade, ansiosos para compartilhar as notícias com Beatriz. A pequena, que havia ficado aos cuidados da irmã de Carla, estava empolgada com a perspectiva de conhecer seu pai. Como ele é, mãe? Perguntava Beatriz repetidamente, seus olhos brilhando de curiosidade. Ele se parece comigo? Carla sorria, acariciando o cabelo de sua filha. Ele tem os mesmos olhos que você, querida, e tenho certeza de que vai te adorar. Enquanto isso, Antônio mergulhou nos preparativos para a chegada de Rafael. Preparou um quarto em sua mansão, esperando que seu filho aceitasse ficar lá, pelo menos temporariamente. Também começou a pensar em como integrar Rafael à empresa familiar, se ele estivesse interessado. No entanto, sob a superfície dessa aparente felicidade, ocultavam-se correntes mais obscuras. Márcio Ferreira, o antigo rival de Antônio, havia intensificado seus movimentos nas sombras. Com a informação recém-obtida sobre Rafael e Beatriz, Ferreira viu a oportunidade perfeita para executar sua vingança contra os Ribeiro. Uma tarde, enquanto Antônio revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma ligação anônima. Antônio Ribeiro, disse uma voz distorcida do outro lado da linha. Espero que esteja desfrutando de sua reunião familiar. Seria uma pena se algo acontecesse com sua preciosa netinha ou com seu filho recém-encontrado. Antônio sentiu o sangue gelar. Quem é você? O que quer? A voz riu friamente. Digamos que sou alguém a quem você deve muito, Ribeiro. E chegou a hora de cobrar essa dívida. Entrarei em contato. A ligação foi cortada, deixando Antônio em um estado de pânico. Imediatamente, ele ligou para seu chefe de segurança e dobrou a proteção ao redor de Carla e Beatriz, sem revelar o motivo real dessa medida. Em meio a essa tensão oculta, chegou o dia do reencontro com Rafael. O jovem professor chegou à mansão Ribeiro com uma mistura de nervosismo e antecipação. Antônio o recebeu na porta, tentando ocultar sua preocupação com a ameaça recente. Bem-vindo de volta, filho, disse Antônio, estendendo os braços para um abraço que Rafael, após um momento de hesitação, aceitou. Carla e Beatriz esperavam na sala. Quando Rafael entrou, houve um momento de silêncio carregado de emoção. Beatriz, tímida pela primeira vez em sua vida, escondeu-se parcialmente atrás de sua mãe. Rafael se ajoelhou para ficar na altura da menina. Olá, Beatriz, disse com voz suave. Eu sou seu pai. Beatriz o olhou com seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os dele, lentamente saiu de trás de Carla e deu um passo em direção a Rafael. Oi, pai, sussurrou. Foi como se uma represa se rompesse. Rafael abraçou sua filha pela primeira vez, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Carla não pôde conter o choro, e até Antônio teve que enxugar os olhos diante da cena. Os dias seguintes foram de adaptação para todos. Rafael passava cada momento possível com Beatriz, tentando recuperar os anos perdidos. Antônio observava com uma mistura de alegria e remorso, vendo na relação de Rafael e Beatriz um eco de seus próprios erros como pai. No entanto, a ameaça de Márcio Ferreira continuava pairando sobre eles como uma nuvem escura. Antônio, determinado a proteger sua família recém-reunida, começou a investigar discretamente, tentando descobrir quem estava por trás das ameaças. Uma noite, enquanto todos jantavam juntos, Antônio recebeu outra ligação anônima. Desculpando-se, retirou-se para seu escritório para atendê-la. O tempo está acabando, Ribeiro, disse a mesma voz distorcida. Se quer manter sua família em segurança, terá que pagar, e não estou falando apenas de dinheiro. Antônio, com a voz trêmula de raiva contida, respondeu. Não sei quem você é, mas juro que se tocar em um fio de cabelo da minha família, vai pagar caro. A voz riu. Grandes palavras para alguém que nem mesmo pode proteger os seus. Olhe pela janela, Antônio. Com o coração acelerado, Antônio se aproximou da janela de seu escritório. Na rua, viu um carro preto com os vidros escurecidos. O veículo arrancou lentamente, passando em frente à mansão antes de desaparecer na noite. Esse poderia ter sido o último dia de sua neta na escola, ou o passeio de seu filho pelo parque.
continuou a voz. Lembre-se disso, Ribeiro. Estamos mais perto do que você imagina. A ligação foi cortada, deixando Antônio em um estado de pânico e raiva. Ele sabia que precisava agir, mas como proteger sua família sem alertá-los e destruir a frágil felicidade que haviam construído? Enquanto isso, na sala de jantar, Rafael e Carla trocavam um olhar de preocupação. Ambos haviam notado a mudança no comportamento de Antônio nos últimos dias. Você acha que está acontecendo alguma coisa? Sussurrou Carla a Rafael, franziu a testa. Não sei, mas vou descobrir. Seja o que for, não deixarei que nada ameace nossa família, não agora que finalmente estamos juntos. O que nenhum deles sabia era que a verdadeira prova para a família Ribeiro mal estava começando. As sombras do passado de Antônio pairavam sobre eles, ameaçando destruir tudo o que haviam construído. Os dias seguintes transcorreram em um estranho equilíbrio entre a alegria da família reunida e a crescente tensão que Antônio tentava ocultar. Rafael e Beatriz forjavam um vínculo cada vez mais forte, passando horas brincando no jardim da mansão ou lendo histórias juntos. Carla observava essa conexão com uma mistura de felicidade e um toque de melancolia, pensando em todos os anos perdidos. Antônio, por sua vez, debatia-se internamente. Sabia que devia informar sua família sobre as ameaças, mas temia destruir a frágil felicidade que haviam construído. Além disso, uma parte dele queria protegê-los, mantendo-os na ignorância. No entanto, o peso do segredo começava a cobrar seu preço. Uma tarde, enquanto Rafael ajudava Beatriz com sua lição de casa na biblioteca da mansão, notou que seu pai parecia particularmente distraído e nervoso. Pai, chamou Rafael. Está tudo bem? Você tem agido de maneira estranha ultimamente. Antônio, surpreendido pela pergunta direta de seu filho, tentou esboçar um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, Rafael. Só assuntos de negócios. Mas Rafael não estava convencido. Anos de ressentimento e desconfiança não se apagavam facilmente, e ele podia sentir que algo não estava certo. Pai, se há algo acontecendo, precisamos saber. Somos uma família agora, lembra? Essas palavras atingiram Antônio com força. Família, sim, eles eram uma família, e as famílias não guardavam segredos tão importantes. Com um suspiro profundo, Antônio tomou uma decisão. Você tem razão, Rafael. Há algo que todos vocês precisam saber. Podemos nos reunir no escritório depois do jantar? Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Antônio reuniu Rafael e Carla em seu escritório. Com voz grave, começou a revelar a verdade sobre as ameaças que vinham recebendo. Há alguns dias comecei a receber ligações anônimas, explicou. Alguém está ameaçando nossa família, especialmente Beatriz e você, Rafael. Carla sufocou um grito, enquanto Rafael cerrava os punhos com raiva. Por que você não nos contou antes? Exigiu saber. Antônio baixou o olhar envergonhado. Eu queria protegê-los. Pensei que poderia lidar com isso sozinho, como sempre fiz, mas me enganei. Somos uma família e devemos enfrentar isso juntos. Carla, com lágrimas nos olhos, perguntou. Você tem alguma ideia de quem poderia estar por trás disso? Antônio hesitou por um momento, antes de responder. Tenho minhas suspeitas. Há anos tive um conflito com um homem chamado Márcio Ferreira. Era um rival nos negócios, e nosso confronto não terminou bem para ele. Rafael ouvia atentamente, conectando os pontos em sua mente. É por isso que eu fui embora, não é? Por causa dos seus negócios? Antônio assentiu lentamente. Em parte, sim. Nunca quis que você se envolvesse no lado obscuro dos negócios, Rafael. Tentei protegê-lo afastando-o, mas agora vejo que só consegui afastá-lo de mim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael lutava internamente com essa nova informação, anos de ressentimento misturando-se com a preocupação pela segurança de sua filha recém-descoberta. O que exatamente este Márcio Ferreira quer? Perguntou finalmente Rafael, quebrando o silêncio. Antônio passou a mão pelo rosto, visivelmente exausto. Vingança, suponho, e provavelmente uma boa parte da fortuna da família. Mas o que mais me preocupa é que ele parece estar disposto a machucar Beatriz ou você para conseguir isso.
Carla, que havia permanecido em silêncio, processando toda a informação, falou com voz trêmula. Há algo que vocês precisam saber. Ambos os homens olharam para ela surpresos. Há anos, pouco depois do nascimento de Beatriz, recebi ameaças semelhantes. Na época, não sabia quem estava por trás, mas agora... O quê? Exclamou Rafael, levantando-se de sua cadeira. Por que você nunca me contou? Carla o olhou com olhos cheios de lágrimas. Como eu poderia, Rafael? Você tinha ido embora. Ninguém sabia onde você estava. Eu estava sozinha e assustada com um bebê recém-nascido. Fiz a única coisa que me ocorreu. Me mudei, troquei de emprego, tentei desaparecer. Antônio, sentindo o peso da culpa sobre seus ombros, aproximou-se de Carla. Sinto muito, Carla. Se eu soubesse se eu estivesse lá para protegê-las... Rafael, atordoado pela revelação, deixou-se cair novamente em sua cadeira. Todos esses anos Beatriz esteve em perigo e eu nem sequer sabia que tipo de pai eu sou. Não, Rafael, interrompeu Carla com firmeza. Não se culpe, nenhum de nós poderia saber. O importante é que agora estamos juntos e podemos proteger Beatriz. Antônio assentiu, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Carla tem razão. Não podemos mudar o passado, mas podemos garantir que Beatriz tenha um futuro seguro. Temos que trabalhar juntos para deter Ferreira de uma vez por todas. E como você propõe que façamos isso? Perguntou Rafael, uma mistura de ceticismo e preocupação em sua voz. Tenho alguns contatos na polícia e na segurança privada, explicou Antônio. Podemos aumentar a segurança ao redor da casa e de Beatriz, mas também precisamos ser proativos. Vou contratar os melhores investigadores para rastrear Ferreira e reunir provas de suas atividades ilegais. Carla interveio. Também deveríamos considerar nos mudar temporariamente, talvez para uma casa segura. Se Ferreira está nos vigiando, pode ser perigoso ficarmos aqui. Rafael assentiu lentamente, processando toda a informação. Concordo. Mas o que diremos a Beatriz? Ela é uma menina inteligente, vai perceber que algo está acontecendo. Os três se entreolharam, conscientes do delicado equilíbrio entre proteger Beatriz e não assustá-la desnecessariamente. Diremos a ela uma versão simplificada da verdade, sugeriu Antônio após um momento de reflexão, que devido ao trabalho do avô precisamos tomar algumas precauções de segurança. Ela não precisa saber todos os detalhes, mas também não deveríamos mentir completamente. Rafael e Carla concordaram com essa abordagem. Enquanto discutiam os detalhes de seu plano, um sentimento de unidade começou a crescer entre eles. Apesar das circunstâncias terríveis, estavam trabalhando juntos, como uma verdadeira família pela primeira vez. Ao final da noite, antes de se retirarem para seus quartos, Rafael se aproximou de seu pai. Pai, disse, sua voz carregada de emoção. Sei que tivemos nossas diferenças e ainda há muito a resolver entre nós, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, estamos juntos nisso por Beatriz. Antônio, comovido pelas palavras de seu filho, o abraçou fortemente. Obrigado, Rafael. Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para manter esta família segura. Enquanto isso, em um quarto de hotel do outro lado da cidade, Márcio Ferreira observava as imagens de vigilância da mansão Ribeiro. Um sorriso sinistro se desenhou em seu rosto enquanto via a família reunida no escritório. Aproveitem sua pequena reunião familiar enquanto podem, murmurou para si mesmo. Em breve, muito em breve, Antônio Ribeiro saberá o que é perder tudo. Com um gesto, Ferreira chamou um de seus capangas. É hora de passar para a próxima fase do plano. Certifique-se de que tudo esteja pronto. Enquanto a família Ribeiro se preparava para enfrentar a ameaça que pairava sobre eles, ignoravam que Márcio Ferreira tinha um as na manga, um segredo que ameaçava destruir não apenas sua fortuna, mas os próprios alicerces de sua família recém-reconstruída. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para a família Ribeiro. Antônio, fiel à sua palavra, colocou em marcha um elaborado plano de segurança. A mansão se transformou em uma fortaleza virtual,
com guardas discretos mas vigilantes em cada esquina e sistemas de segurança de última geração instalados em tempo recorde. Rafael e Carla se revezavam para estar com Beatriz o tempo todo, tentando manter uma aparência de normalidade enquanto se adaptavam à sua nova realidade. A pequena, perspicaz como sempre, notou as mudanças, mas aceitou a explicação simplificada que lhe deram com uma maturidade surpreendente para sua idade. É como nos filmes de espião, vovô? Perguntou Beatriz uma tarde, enquanto Antônio a acompanhava à sua aula de piano. Antônio não pôde evitar sorrir diante da inocência de sua neta. Algo assim, meu amor. Mas não se preocupe, tudo isso é apenas para garantir que você esteja sempre segura. Enquanto isso, Rafael mergulhou na investigação sobre Márcio Ferreira, utilizando suas habilidades como professor de literatura para analisar meticulosamente cada documento e registro que pudesse lançar luz sobre as atividades de seu inimigo. Uma noite, enquanto revisava alguns arquivos antigos no escritório de Antônio, Rafael fez uma descoberta surpreendente. Pai, chamou, sua voz tensa pela emoção. Acho que você deveria ver isso. Antônio se aproximou, intrigado. Rafael lhe mostrou um conjunto de documentos datados de mais de 30 anos atrás. Segundo isso, explicou Rafael, você e Ferreira não eram apenas rivais de negócios, eram sócios. Antônio empalideceu, pegando os papéis com mãos trêmulas. Eu tinha esquecido disso. Foi há tanto tempo. O que aconteceu? Pressionou Rafael, uma mistura de curiosidade e apreensão em sua voz. Antônio se deixou cair pesadamente em uma cadeira, o peso das lembranças refletindo-se em seu rosto. Márcio e eu éramos jovens ambiciosos. Começamos juntos com uma pequena empresa de importação. No início, tudo ia bem. Éramos imparáveis. Mas, insistiu Rafael, sentindo que se aproximavam do cerne da questão, mas a ambição nos cegou. Continuou Antônio, sua voz carregada de arrependimento. Começamos a tomar atalhos, a fazer negócios com pessoas que não deveríamos. Quando me dei conta do quão fundo tínhamos caído, tentei sair. Márcio não aceitou bem. Rafael ouvia atentamente, vendo seu pai sob uma nova luz. O que você fez? Eu o denunciei, confessou Antônio. Entreguei provas às autoridades sobre suas atividades ilegais. Consegui me manter à margem, mas Márcio perdeu tudo. Foi para a prisão por anos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto Rafael processava essa informação. E agora, ele voltou por vingança, concluiu Antônio, assentiu sombriamente. E temo que não vá parar diante de nada para consegui-la. Nesse momento, Carla entrou apressadamente no escritório, seu rosto pálido de preocupação. Antônio, Rafael, vocês precisam ver isso. Ela os conduziu até a sala, onde a televisão mostrava um noticiário de última hora. A repórter falava com urgência. Foi apresentada uma ação multimilionária contra o magnata Antônio Ribeiro. O autor da ação, Márcio Ferreira, alega que Ribeiro roubou a ideia e os planos para sua empresa mais bem-sucedida há 30 anos. Ferreira afirma ter provas irrefutáveis e exige uma indenização que pode chegar a bilhões. A família observava a tela em choque. Antônio se deixou cair no sofá, seu rosto uma máscara de incredulidade e horror. É mentira, murmurou. Tudo é mentira. Rafael, recuperando-se rapidamente da surpresa, inicial voltou-se para seu pai. É mesmo? Ou há algo de verdade nas acusações dele? Antônio olhou para seu filho, a culpa e o medo evidentes em seus olhos. Rafael, eu juro que não roubei nada, mas há coisas do meu passado, decisões que tomei, nem tudo é preto no branco. Carla interveio, sua voz trêmula mas decidida. Não importa o que aconteceu no passado, o importante agora é como vamos enfrentar isso. Rafael assentiu, embora sua mente fervilhasse com perguntas sem resposta. Carla tem razão, precisamos de um plano. Se Ferreira está disposto a levar isso aos tribunais e à mídia, temos que estar preparados. Antônio se levantou, uma faísca de sua antiga determinação retornando aos seus olhos. Entrarei em contato com nossos advogados imediatamente.
Rafael, preciso que você continue investigando qualquer coisa que você possa encontrar sobre as atividades atuais de Ferreira pode ser crucial. Enquanto a família se mobilizava para enfrentar essa nova ameaça, nenhum deles notou Beatriz, que havia estado ouvindo silenciosamente da escada. A menina, com uma maturidade além de seus anos, compreendeu que sua família estava em perigo. Com determinação, prometeu a si mesma fazer tudo o possível para ajudar, embora não soubesse como. O que a família Ribeiro não sabia era que Márcio Ferreira estava apenas começando. A ação judicial e o escândalo midiático eram apenas a ponta do iceberg de um plano muito mais sinistro. Um plano que ameaçava desenterrar segredos ainda mais obscuros do passado de Antônio e colocar em risco não apenas sua fortuna, mas a própria vida de seus entes queridos. Enquanto a noite caía sobre a cidade, a mansão Ribeiro se tornava o epicentro de uma tempestade que ameaçava varrer tudo em seu caminho. A batalha pelo legado dos Ribeiro mal começava, e ninguém podia prever o alto preço que todos teriam que pagar antes que terminasse. Os dias seguintes à bomba midiática, lançada por Márcio Ferreira, foram um turbilhão de atividade frenética para a família Ribeiro. Antônio passava horas trancado com seus advogados, preparando sua defesa legal. Rafael, por sua vez, mergulhou ainda mais profundamente na investigação, determinado a encontrar algo que pudesse desacreditar as acusações de Ferreira Carla. Enquanto isso, concentrou-se em manter Beatriz alheia à crescente tensão na casa. No entanto, a perceptiva menina sentia que algo não estava bem, e suas perguntas se tornavam cada vez mais difíceis de evitar. Uma tarde, enquanto Rafael revisava alguns documentos antigos na biblioteca da mansão, Beatriz se aproximou dele com uma expressão séria em seu rosto infantil. "Pai", disse ela, sua voz, pequena mas firme, "por que todos estão tão preocupados? É por causa do homem mau que aparece na televisão?" Rafael se surpreendeu, não esperando uma pergunta tão direta. Deixando os papéis de lado, sentou Beatriz em seu colo. "Beatriz, querida, você tem escutado as conversas dos adultos?" A menina assentiu, seus olhos grandes e preocupados. "Eu não queria espiar, mas todos parecem tão assustados. Estamos em perigo." Rafael sentiu seu coração se apertar. Queria proteger sua filha, mantê-la alheia aos problemas, mas também sabia que mentir para ela só pioraria as coisas. "Beatriz", começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Às vezes, os adultos enfrentam problemas complicados. Seu avô Antônio está lidando com um desses problemas agora. Mas quero que você saiba que todos estamos trabalhando juntos para resolvê-lo e que aconteça o que acontecer, manteremos você segura." Beatriz pareceu considerar isso por um momento, antes de abraçar fortemente seu pai. "Eu também quero ajudar", declarou com determinação. Rafael sorriu, comovido pela coragem de sua filha. "Eu sei, meu amor, e você nos ajuda mais do que imagina, simplesmente sendo você mesma e enchendo esta casa de alegria." Enquanto isso, em seu escritório, Antônio recebia uma ligação que mudaria o rumo dos eventos. Era um de seus investigadores particulares, Senhor Ribeiro, disse a voz do outro lado da linha. "Descobrimos algo sobre Márcio Ferreira que acho que o senhor deveria saber." Antônio se inclinou para a frente, seu coração acelerando. "Estou ouvindo." "Ferreira não está agindo sozinho", continuou o investigador. "Encontramos evidências de que ele está trabalhando com alguém de dentro de sua própria empresa, alguém que tem passado informações confidenciais para ele." Antônio sentiu o sangue gelar um espião. "Você tem alguma ideia de quem poderia ser?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor, as evidências apontam para alguém muito próximo ao senhor, alguém do seu círculo íntimo." Antônio fechou os olhos, uma sensação de traição o inundando. "Diga-me", exigiu com voz tensa. O investigador tomou um fôlego profundo antes de responder. "Senhor Ribeiro, todas as evidências apontam para sua assistente pessoal, Mariana Gomes. Ela trabalha para o senhor há mais de 20 anos, mas parece que tem vazado informações para Ferreira nos últimos meses."
A notícia atingiu Antônio como um soco no estômago. Mariana havia sido mais que uma assistente. Era quase da família, alguém em quem confiava implicitamente. A ideia de sua traição era quase inconcebível. Preciso de provas concretas, disse Antônio, sua voz mal um sussurro. Envie-as para mim imediatamente e não compartilhe essa informação com mais ninguém. Depois de desligar, Antônio ficou imóvel em sua cadeira tentando processar essa nova informação. Como Mariana, depois de tantos anos de lealdade, poderia traí-lo dessa maneira? O que poderia tê-la levado a se aliar a Ferreira? Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Era Rafael, pai, disse ele, entrando no escritório com uma expressão preocupada. Acabei de receber uma ligação anônima. Alguém diz ter informações cruciais sobre o caso de Ferreira, mas só falará comigo pessoalmente. Querem que eu me encontre com eles esta noite. Antônio se levantou imediatamente, alarmado. Não, é perigoso demais. Poderia ser uma armadilha de Ferreira. Rafael negou com a cabeça. Eu sei, mas também pode ser nossa única chance de obter algo que nos ajude a desacreditá-lo. Não podemos deixar passar esta oportunidade. Antônio hesitou, dividido entre seu instinto de proteger o filho e a necessidade desesperada de qualquer vantagem contra Ferreira. Finalmente, assentiu com relutância. Está bem, mas você não irá sozinho. Levará uma equipe de segurança e usará um dispositivo de rastreamento. Enquanto Antônio e Rafael discutiam os detalhes da reunião, Carla entrou no escritório, seu rosto pálido de preocupação. Antônio, Rafael, disse com voz trêmula, acabei de receber uma mensagem de texto muito estranha de Mariana. Ela diz que precisa falar comigo urgentemente, em particular, que tem informações vitais sobre Ferreira e a segurança de Beatriz. Antônio e Rafael trocaram olhares de alarme. Antônio sabia que tinha que agir rapidamente, mas também com cautela. Não podia revelar suas suspeitas sobre Mariana sem provas concretas. Carla, disse Antônio com cuidado, acho que você deveria se encontrar com Mariana, mas não sozinha. Rafael irá com você. Rafael começou a protestar, mencionando sua própria reunião, mas Antônio o interrompeu. Sua reunião pode esperar. A segurança de Carla e qualquer informação sobre Beatriz são prioridade. Relutantemente, Rafael concordou. Antônio os viu partir com o coração pesado, sabendo que estava enviando seu filho e Carla para uma potencial armadilha, mas confiando que juntos estariam mais seguros. Enquanto isso, em uma cafeteria do outro lado da cidade, Mariana Gomes esperava nervosamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Está feito? Com mãos trêmulas respondeu. Sim, eles estão a caminho. O que ninguém na família Ribeiro sabia era que Mariana estava presa em seu próprio dilema. Ferreira a estava chantageando com informações que poderiam destruir não apenas sua carreira, mas também sua família. Cada ação que tomava a dilacerava por dentro, dividida entre sua lealdade aos Ribeiro e o terror pelo que Ferreira poderia fazer. À medida que a noite caía sobre a cidade, os diferentes fios da trama começavam a se entrelaçar. Rafael e Carla se dirigiam ao encontro com Mariana, ignorantes do perigo que os aguardava. Antônio, sozinho na mansão, lutava com a culpa e o medo, consciente de que cada decisão que tomava poderia ter consequências catastróficas. E em algum lugar oculto nas sombras, Márcio Ferreira observava como seu plano se desenvolvia. Um sorriso sinistro brincando em seus lábios. Em breve, Antônio, murmurou para si mesmo. Em breve você saberá o que é perder tudo. A noite prometia ser longa e cheia de revelações que abalariam os próprios alicerces da família Ribeiro. Segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à tona, e ninguém estaria preparado para as consequências. A noite havia caído sobre a cidade, envolvendo suas ruas em um manto de escuridão e mistério. Rafael dirigia em silêncio, com Carla ao seu lado, ambos imersos em seus próprios pensamentos enquanto se dirigiam ao encontro com Mariana. O ar dentro do carro estava carregado de tensão e antecipação. Você acha que ela realmente tem informações sobre Beatriz? Perguntou Carla,
Quebrando o silêncio, Rafael apertou o volante com força. Não sei, mas não. Podemos nos arriscar a ignorar. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Enquanto isso, na mansão Ribeiro, Antônio andava de um lado para o outro em seu escritório, consumido pela ansiedade. Havia enviado seu filho e Carla para o que potencialmente poderia ser uma armadilha, e a culpa o corroía. Seu telefone tocou, sobressaltando-o. Ribeiro respondeu com voz tensa. Ah, Antônio, velho amigo. A voz de Márcio Ferreira soava zombeteira do outro lado da linha. Espero que esteja aproveitando esta pequena partida de xadrez que estamos jogando. Antônio sentiu a raiva ferver dentro dele. O que você quer, Ferreira? Já não causou dano suficiente? Ferreira riu suavemente. Oh, mal comecei, Antônio. Sabe, sempre admirei sua habilidade para os negócios, sua astúcia, mas você esqueceu a lição mais importante. Nunca confie completamente em ninguém. O coração de Antônio acelerou. O que você fez? Eu não fiz nada, respondeu Ferreira com falsa inocência. Mas talvez você devesse se perguntar em quem tem confiado todos esses anos. As pessoas mais próximas de nós, frequentemente, são as que podem nos causar mais dano, não acha? Antes que Antônio pudesse responder, Ferreira desligou, deixando-o com uma sensação de pavor no estômago. Em outro lugar da cidade, Rafael e Carla chegavam ao ponto de encontro combinado com Mariana. Era um pequeno parque, escuro e praticamente deserto àquela hora da noite. Avançaram com cautela, seus olhos escaneando constantemente os arredores. Mariana chamou Carla suavemente ao ver uma figura sentada em um banco próximo. A mulher se virou para eles e ambos se surpreenderam ao ver seu rosto abatido e cheio de medo. Mariana, sempre tão composta e profissional, parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Carla, Rafael, disse com voz trêmula. Sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Rafael deu um passo à frente, sua postura tensa. Do que você está falando, Mariana? O que está acontecendo? Mariana abriu a boca para responder, mas antes que pudesse fazê-lo, o parque se iluminou. Repentinamente, com o brilho de vários faróis de carros. Figuras sombrias emergiram das sombras, cercando-os. Ora, ora, disse uma voz familiar. Márcio Ferreira emergiu dentre as sombras, um sorriso triunfante em seu rosto. Parece que nossa pequena reunião está completa. Rafael se moveu instintivamente para proteger Carla, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída. Ferreira, rosnou. O que significa isso? Ferreira se aproximou, seus olhos brilhando com malícia. Significa, meu caro Rafael, que é hora de sua família pagar pelos pecados de seu pai. E graças à inestimável ajuda de Mariana aqui presente, estou prestes a destruir tudo o que Antônio Ribeiro construiu. Mariana soluçou suavemente, a culpa evidente em seu rosto. Sinto muito mesmo, ele ameaçou minha família. Não tive escolha. Carla olhou para Mariana com uma mistura de compaixão e traição. Sempre há uma escolha, Mariana. Poderíamos ter te ajudado se você tivesse nos contado. Ferreira aplaudiu, sarcasticamente. Que comovente, mas receio que as explicações terão que esperar. Temos negócios a tratar. Com um gesto de sua mão, seus homens começaram a se aproximar de Rafael e Carla. Rafael, desesperado, buscou uma saída, mas estavam completamente cercados. O que você quer de nós, Ferreira? Perguntou Rafael, tentando ganhar tempo. Ferreira sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. Oh, quero muitas coisas, Rafael, mas por enquanto me contentarei em usá-los como moeda de troca. Veja bem, seu pai tem algo que me pertence, e vocês vão me ajudar a recuperá-lo. Enquanto isso acontecia, de volta à mansão Ribeiro, Antônio recebia outra ligação, desta vez de sua equipe de segurança. Senhor Ribeiro, perdemos contato com o dispositivo de rastreamento do senhor Rafael. Antônio sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Seus piores temores estavam se tornando realidade. Com mãos trêmulas, discou o número de Rafael, rezando por uma resposta que sabia que não viria. Enquanto isso, no parque, Ferreira ordenava a seus
homens que levassem Rafael e Carla para alguns carros que esperavam próximos. É hora de fazer uma pequena visita ao seu pai, Rafael. Tenho a sensação de que ele estará muito ansioso para nos ver. Rafael lutou contra seus captores, mas era inútil. Enquanto o empurravam para o carro, seus olhos encontraram os de Carla, compartilhando um momento de medo e determinação. Aconteça o que acontecer, prometeram silenciosamente, encontrariam uma maneira de proteger Beatriz e a família. A noite pairava sobre a cidade, escura e ameaçadora, enquanto os eventos se precipitavam para um clímax que ameaçava destruir tudo o que a família Ribeiro havia construído. Os segredos do passado e as traições do presente se entrelaçavam em uma rede mortal, e ninguém estava a salvo das consequências que se aproximavam. A mansão Ribeiro, outrora um símbolo de poder e segurança, agora parecia uma fortaleza sitiada. Antônio, com o rosto abatido pela preocupação e pela insônia, andava de um lado para o outro em seu escritório como um leão enjaulado. As ligações frenéticas para a polícia e seus contatos não haviam dado frutos. Rafael e Carla continuavam desaparecidos. O silêncio da noite foi quebrado pelo som estridente do telefone. Antônio se lançou sobre ele, seu coração batendo forte. "Antônio Ribeiro", respondeu com voz tensa. "Ah, Antônio", a voz de Márcio Ferreira soava quase jovial. "Espero não tê-lo acordado, embora imagine que o sono seja um luxo que você não pode se permitir neste momento, não é?" Antônio apertou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Onde eles estão, Ferreira? Se você os machucou, juro que..." Calma, interrompeu Ferreira. "Seu filho e sua encantadora, como chamá-la, namorada, mãe de sua filha, seja como for, estão perfeitamente bem por enquanto." "O que você quer?" rosnou Antônio, o desespero evidente em sua voz. Ferreira riu suavemente do outro lado da linha. "O que sempre quis, Antônio, justiça, reconhecimento. E, é claro, o que você me roubou há tantos anos." Antônio fechou os olhos. O peso de seu passado, caindo sobre ele como uma laje. "Você sabe que não posso te dar isso, Márcio. Esses documentos destruiriam mais do que apenas a mim." "Exatamente", respondeu Ferreira, sua voz agora fria como gelo. "É hora de você pagar por seus pecados, Antônio. E se não estiver disposto a se sacrificar, bem, temo que seu filho e Carla pagarão o preço." O coração de Antônio parou por um momento. "Diga-me o que tenho que fazer", sussurrou derrotado. "Isso é..." "Melhor", disse Ferreira com satisfação. "Quero que traga os documentos originais do projeto Fênix ao velho armazém no Porto. Venha, amanhã à meia-noite, sozinho. Se eu vir um único policial ou guarda-costas, pode se despedir de sua preciosa família." Antes que Antônio pudesse responder, a linha foi cortada. Ele se deixou cair em sua cadeira, o peso do mundo sobre seus ombros. O projeto Fênix, ele tinha esperado que essa parte de seu passado permanecesse enterrada para sempre. Enquanto isso, em um lugar desconhecido, Rafael e Carla estavam presos em uma sala escura e úmida. Rafael puxava as amarras que o mantinham preso a uma cadeira, mas era inútil. "Rafael, por favor, pare", implorou Carla. "Você só vai se machucar." Rafael parou de lutar, olhando para Carla com uma mistura de frustração e medo. "Não podemos ficar aqui sem fazer nada. Beatriz precisa de nós." Carla assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Eu sei, mas precisamos ser inteligentes. Ferreira nos quer vivos por enquanto. Isso nos dá tempo." Nesse momento, a porta se abriu e Mariana entrou, carregando uma bandeja com água e um pouco de comida. Seu rosto estava pálido e abatido, a culpa evidente em seus olhos. "Sinto muito", murmurou enquanto deixava a bandeja. "Nunca quis que isso acontecesse." Rafael a olhou com uma mistura de raiva e pena. "Por que, Mariana? Por que você traiu meu pai?" Mariana desabou, lágrimas correndo por suas bochechas. "Ferreira, ele tem meu filho. Ameaçou matá-lo. Se eu não cooperasse, eu não tive escolha." Carla ofegou, a compreensão surgindo em seu rosto. Seu filho, aquele que todos pensavam que tinha, morrido naquele acidente há anos,
Mariana assentiu, soluçando. Ferreira o salvou, mas apenas para usá-lo contra mim. Tenho sido sua marionete. Todos esses anos, passando informações, traindo a família que me acolheu como uma deles. Rafael sentiu sua raiva se dissipar, substituída por uma profunda compaixão. Mariana, ainda não é tarde. Nos ajude a sair daqui. Juntos podemos deter Ferreira. Mariana hesitou, o medo evidente em seu rosto. Não posso, meu filho. Encontraremos uma forma de salvá-lo também, prometeu Carla. Mas precisamos da sua ajuda. Antes que Mariana pudesse responder, ouviram-se passos se aproximando. Rapidamente ela saiu da sala, lançando um último olhar de desculpas antes de fechar a porta. De volta à mansão Ribeiro, Antônio havia tomado uma decisão. Não podia arriscar as vidas de Rafael e Carla, mas também não podia entregar os documentos do projeto Fênix a Ferreira. As consequências seriam catastróficas. Com mãos trêmulas, discou um número que jurou que nunca mais usaria. Sou eu, disse quando atenderam. Preciso da sua ajuda, é sobre o projeto Fênix. A voz do outro lado da linha demorou um momento para responder. Depois de todos esses anos deve ser grave. É, confirmou Antônio. Ferreira voltou e está com minha família. Preciso que você reúna a velha equipe. É hora de terminar o que começamos. Entendido, respondeu a voz. Nos encontraremos no lugar de sempre em 1 hora. Antônio desligou, sentindo uma mistura de medo e determinação. Estava prestes a desenterrar um passado que havia lutado para manter oculto durante décadas. Mas se isso significava salvar sua família e deter Ferreira de uma vez por todas, estava disposto a pagar o preço. Enquanto se preparava para sair, Antônio olhou para a foto de Beatriz em sua escrivaninha. Prometo a você, minha menina, sussurrou, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para manter esta família segura. Com essa promessa silenciosa, Antônio Ribeiro saiu de seu escritório, pronto para enfrentar os fantasmas de seu passado e lutar pelo futuro de sua família. A noite era jovem, e os eventos que se desenrolariam nas próximas horas mudariam o destino dos Ribeiro para sempre. A noite envolvia a cidade em um manto de escuridão quando Antônio Ribeiro chegou ao local da reunião. Era um velho armazém abandonado nos arredores, um lugar que não visitava há décadas. Ao entrar, foi recebido por rostos familiares, embora envelhecidos pelo tempo e pelas preocupações. Bem-vindo, Antônio, disse uma voz grave vinda das sombras. Um homem alto e de cabelos grisalhos emergiu, seus olhos ainda aguçados apesar dos anos. Era Gustavo Soto, antigo sócio de Antônio e peça-chave no projeto Fênix. Antônio assentiu em reconhecimento. Gustavo, obrigado por vir. Todos estão aqui? Gustavo fez um gesto em direção ao grupo reunido. Todos os que restaram, o tempo não foi gentil conosco, velho amigo. Enquanto Antônio cumprimentava seus antigos colegas, não pôde evitar sentir o peso dos anos e dos segredos que haviam compartilhado. O projeto Fênix, um ambicioso plano de desenvolvimento tecnológico que havia começado com as melhores intenções, mas que se transformara em algo muito mais sombrio. Senhores, começou Antônio, sua voz carregada de urgência, sei que todos juramos nunca mais falar sobre o projeto Fênix, mas as circunstâncias nos obrigaram a quebrar esse juramento. Márcio Ferreira voltou e está com minha família. Um murmúrio de preocupação percorreu o grupo. Gustavo deu um passo à frente, seu rosto sombrio. O que exatamente ele quer? Os documentos originais, respondeu Antônio, tudo relacionado à fase final do projeto. Outro dos presentes, um homem baixo chamado Ricardo, interveio. Mas esses documentos, se caírem nas mãos erradas, eu sei, interrompeu Antônio. Por isso, preciso deles. Não para entregá-los a Ferreira, mas para destruí-los de uma vez por todas. Gustavo olhou para Antônio intensamente. Tem certeza disso, Antônio? Esses documentos são a única coisa que nos protege. Se os destruirmos, é um risco que devemos correr, afirmou Antônio com determinação. Vivi tempo demais com esse peso sobre meus ombros. É hora de fazer o certo. Não importam as consequências pessoais.
Enquanto o grupo discutia os detalhes do plano em outro lugar da cidade, Rafael e Carla continuavam cativos. A tensão na pequena sala era palpável, mas um raio de esperança havia surgido com a revelação de Mariana. Temos que encontrar uma forma de nos comunicar com seu pai, sussurrou Carla. Se Mariana estiver disposta a nos ajudar, podemos ter uma chance. Rafael assentiu, sua mente trabalhando freneticamente. Se pudéssemos ter acesso a um telefone, mesmo que por um momento, seus sussurros foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Mariana entrou, seu rosto uma máscara de medo e determinação. Não temos muito tempo, disse rapidamente enquanto começava a desamarrar Rafael. Ferreira saiu por 1 hora. É nossa única oportunidade. Carla a olhou com surpresa. Mariana, tem certeza? E seu filho? Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Meu filho, ele nunca me perdoaria se soubesse o que fiz. Tenho que fazer o certo por ele e por vocês. Enquanto Mariana os libertava, Rafael colocou uma mão sobre seu ombro. Prometo que faremos todo o possível para salvar seu filho também. Com cautela, os 3 deslizaram pelos corredores escuros do edifício. Mariana os guiou até um pequeno escritório, onde havia um telefone rápido, urgiu. Liguem para Antônio, digam a ele que não venha sozinho ao intercâmbio. Ferreira preparou uma armadilha. Rafael discou o número de seu pai com dedos trêmulos. Após vários toques intermináveis, Antônio atendeu. Rafael, é você? A voz de Antônio estava carregada de emoção e alívio. Pai, escute, sussurrou Rafael urgentemente. Não venha sozinho ao intercâmbio. Ferreira planeja. De repente, a linha foi cortada. Rafael olhou para o telefone com horror, apenas para perceber que Márcio Ferreira estava na porta do escritório, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ora, disse Ferreira, sua voz perigosamente suave. Parece que temos um pequeno motim em nossas mãos. Mariana se colocou na frente de Rafael e Carla, enfrentando Ferreira. Acabou. Márcio. Chega de mentiras, chega de manipulações. Ferreira riu, um som sem humor. Oh, Mariana, sempre tão nobre. Por acaso você esqueceu o que está em jogo? O que acontecerá com seu precioso filho se não cooperar? O rosto de Mariana empalideceu, mas ela se manteve firme. Meu filho preferiria me ver fazendo o certo do que viver com a vergonha de minhas ações. Ferreira sacou uma arma, apontando-a para eles. Que comovente, mas receio que você cometeu um grave erro, um erro que todos vocês pagarão muito caro. Enquanto isso, Antônio, alertado pela ligação interrompida de Rafael, se preparava para agir. Reuniu sua equipe e se dirigiu ao local do intercâmbio, determinado a pôr um fim a esse pesadelo de uma vez por todas. O que ninguém sabia era que Beatriz, a pequena mas astuta neta de Antônio, havia ouvido escondida as conversas dos adultos. Com uma coragem e determinação impróprias para sua idade, ela havia decidido tomar providências, enquanto todos se concentravam. No iminente confronto, Beatriz se esgueirou para fora da mansão, decidida a ajudar sua família da única maneira que sabia. A noite avançava, e os fios do destino se entrelaçavam, levando todos os envolvidos a um confronto final que mudaria suas vidas para sempre. Segredos há muito enterrados estavam, prestes a vir à tona, e o preço da verdade seria mais alto do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão no ar era palpável, enquanto Antônio Ribeiro e sua equipe se aproximavam do local do intercâmbio. O velho armazém do porto se erguia diante deles, sombrio e ameaçador, sob a luz da lua. Antônio sentiu o peso dos documentos do projeto Fênix em sua pasta, consciente de que o que estava prestes a fazer mudaria o curso de muitas vidas. Lembrem-se do plano, sussurrou Antônio para seus companheiros. Aconteça o que acontecer, a prioridade é tirar Rafael e Carla de lá, sãos e salvos. Gustavo, que estava ao seu lado, assentiu gravemente. E destruir esses documentos, Antônio. Não podemos permitir que Ferreira ponha as mãos neles. Enquanto se aproximavam da entrada do armazém, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Para sua surpresa e horror,
viram uma pequena figura se esgueirando em direção a uma entrada lateral. Beatriz? Ofegou Antônio, reconhecendo sua neta. Meu Deus, não! Sem pensar duas vezes, Antônio se lançou em perseguição a Beatriz, esquecendo momentaneamente o plano Gustavo, e os demais o seguiram, conscientes de que a situação acabava de se complicar exponencialmente. Dentro do armazém, Ferreira mantinha Rafael, Carla e Mariana sob a mira de sua arma. O som de passos se aproximando o colocou em alerta. Parece que seu pai finalmente chegou, Rafael, disse Ferreira com um sorriso malicioso. Espero que ele esteja pronto para pagar por seus pecados. Rafael tentou se libertar de suas amarras, desesperado para proteger sua família. Ferreira, isso é entre você e meu pai. Deixe Carla e Mariana irem. Ferreira riu sem humor. Oh, mas você está enganado. Isso envolve todos nós. Cada um de vocês desempenhará seu papel na queda de Antônio Ribeiro. De repente, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Antônio entrou, ofegante, com Beatriz agarrada à sua mão. Pai! Gritou. Rafael, sua voz uma mistura de alívio e medo. Ferreira pareceu momentaneamente desconcertado pela presença da menina, mas rapidamente se recompôs. Ora, Antônio. Parece que você trouxe toda a família, que comovente. Antônio deu um passo à frente, posicionando-se protetoramente na frente de Beatriz. Acabou, Márcio. Tenho os documentos que você quer. Deixe-os ir e vamos terminar com isso de uma vez por todas. Ferreira estendeu sua mão. Livre. Os documentos primeiro, Antônio. Você sabe que não está em posição de negociar. Antônio olhou ao seu redor, avaliando a situação. Rafael, Carla e Mariana estavam amarrados, mas ilesos. Beatriz se agarrava à sua perna, tremendo, mas com determinação em seus olhos. Ele podia sentir Gustavo e o resto de sua equipe tomando posições fora do armazém. Com um suspiro profundo, Antônio deu um passo à frente, segurando a pasta. Antes de te entregar isso, Márcio, há algo que todos devem saber. A verdade sobre o Projeto Fênix. Ferreira estreitou os olhos com desconfiança. Que jogo você está jogando, Antônio? Nenhum jogo, respondeu Antônio com voz firme. Apenas a verdade. O Projeto Fênix não era apenas um plano de desenvolvimento tecnológico. Era um programa de inteligência artificial avançada, projetado para prever e manipular os mercados financeiros globais. Um suspiro coletivo percorreu o armazém. Rafael olhou para seu pai com uma mistura de choque e compreensão surgindo. Por isso você o abandonou. Por isso se afastou de tudo. Antônio assentiu tristemente. Quando me dei conta do poder que havíamos criado, do dano que poderia causar nas mãos erradas, soube que tínhamos que pará-lo. Mas Márcio, ele queria levá-lo adiante. Ferreira soltou uma gargalhada amarga. Adiante? Estávamos à beira de controlar a economia mundial. Antônio. Poderíamos ter mudado o mundo. Teríamos o destruído, corrigiu Antônio. E é por isso que não posso permitir que esses documentos caiam em suas mãos, nem nas de ninguém mais. Com um movimento rápido, Antônio abriu a pasta e tirou um isqueiro. Antes que Ferreira pudesse reagir, ateou fogo aos documentos. Não! Rugiu Ferreira, avançando em direção a Antônio. Nesse momento, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Gustavo e a equipe de Antônio irromperam no armazém. Rafael aproveitou a distração para se libertar e proteger Carla e Mariana Beatriz, mostrando uma coragem imprópria para sua idade. Correu em direção a Ferreira e lhe deu um chute na canela, fazendo-o perder o equilíbrio. Em meio ao caos, a arma de Ferreira disparou. O som do tiro ecoou no armazém, seguido por um grito de dor. Quando a poeira baixou, Antônio estava caído no chão, segurando seu ombro sangrento. Ferreira estava imobilizado por Gustavo e a equipe de segurança. Os documentos do Projeto Fênix ardiam, levando consigo os segredos de um passado obscuro. Rafael correu para seu pai, com Beatriz ao seu lado. Pai, você está bem? Antônio sorriu fracamente, olhando para seu filho e sua neta. Vou ficar bem, o importante é que vocês estão seguros. Carla, libertada por Mariana, juntou-se a eles, abraçando Beatriz com força.
Acabou, querida, estamos a salvo. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Ferreira, algemado e derrotado, olhou para Antônio com uma mistura de ódio e respeito. Você sempre foi mais esperto que eu, Antônio. Mas isso não acabou. A verdade sempre vem à tona. Antônio, ajudado por Rafael a se levantar, olhou para Ferreira com determinação. Você tem razão, Márcio. A verdade vem à tona e estou pronto para enfrentar as consequências de minhas ações, sejam quais forem. Nas semanas seguintes, a história do Projeto Fênix veio a público. Antônio Ribeiro, em um ato de transparência, confessou sua participação e a de seus antigos sócios. Embora houvesse consequências legais e financeiras, sua honestidade e arrependimento foram levados em consideração. A família Ribeiro, mais unida que nunca pelas provações que enfrentaram, permaneceu junta durante todo o processo. Rafael, reconhecendo os erros, mas também o sacrifício de seu pai, trabalhou incansavelmente para preservar o legado legítimo da empresa familiar. Mariana, graças ao testemunho da família Ribeiro, foi absolvida das acusações mais graves e se reuniu com seu filho, iniciando o longo processo de cura e perdão. Beatriz, a pequena heroína inesperada, cresceu com uma compreensão profunda do valor da família e da importância de fazer o certo, mesmo quando é difícil. Anos depois, em uma tarde ensolarada, a família Ribeiro se reuniu no jardim da mansão. Antônio, já grisalho, mas com os olhos brilhantes, observava com orgulho como Rafael brincava com Beatriz, agora uma adolescente vivaz e inteligente. Carla se aproximou de Antônio, colocando uma mão em seu ombro. Em que está pensando? Antônio sorriu, seus olhos úmidos pela emoção. Em como somos afortunados. Apesar de tudo, apesar dos meus erros, conseguimos construir algo bonito. Rafael, notando a conversa, aproximou-se com Beatriz. E continuaremos construindo, pai, juntos. Beatriz abraçou seu avô. Somos os Ribeiro. Podemos superar qualquer coisa. Enquanto o sol se punha no horizonte, banhando o jardim em tons dourados, a família Ribeiro permaneceu unida, um testemunho vivo de que o amor, a honestidade e o perdão podem superar até mesmo os segredos mais obscuros e as provações mais difíceis. O legado dos Ribeiro já não era uma fortuna ou um império empresarial. Era o amor incondicional de uma família que havia aprendido, da maneira mais difícil, que a verdade e o amor são os tesouros mais valiosos que se podem possuir.